aí, pessoal, quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, recheada de história, muito clássico que tem muita coisa pra gente contar sobre a trajetória deles dentro do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente considera que a unificação, por quê? Porque a CBF assinou o documento lá em 2010 e diz que o Campeonato Brasileiro começou em 1959. Mas a gente vai começar falando de 1971. Antes, siga o canal da Itatiaia no YouTube, dê o like, coloca aí qual jogo você quer ver da quinta rodada, da sexta rodada, a história contada aqui dentro do Histórias do Brasileirão. Mas 1971, a decisão do título foi justamente com o Botafogo e Atlético, jogo que acontece nessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Era um triangular decisivo. Sim, o Campeonato Brasileiro foi decidido num triangular e tinha São Paulo, Atlético e Botafogo. 12 de dezembro de 71, o Galo abriu esse triangular recebendo São Paulo no Mineirão, venceu por 1-0 o gol do Odair. Aí a gente teve a segunda rodada deste triangular. No Morumbi, o São Paulo fez 4-1 no Botafogo. Então o Botafogo ficou em situação dramática, porque tinha -3 de saldo, o Galo tinha 1 de saldo e o São Paulo tinha 2 de saldo. Ainda tinha o Atlético e o Botafogo. O que acontecia? O Galo precisava só do empate, porque esse triangular era em turno único, para ser campeão dentro do Maracanã em 19 de dezembro. O São Paulo dependia de uma vitória do Botafogo por qualquer placar para ser o campeão, porque ele tinha saldo 2, o Galo tinha saldo 1, então quer dizer, qualquer vitória do Botafogo daria o título ao São Paulo. Já o Botafogo, que tinha -3, com São Paulo tendo 2, precisava fazer uma goleada no Galo de 6 gols de diferença, era uma tarefa muito ingrata. Mas o Botafogo entrou em campo com o incentivo financeiro do São Paulo para poder tentar tirar o título do Galo. Acabou não conseguindo, porque Dario, o grande nome daquele Campeonato Brasileiro, marcou de cabeça o gol da vitória atleticana, da tranquilidade e do título de um time comandado pelo Tele Santana, que superou grandes esquadrões do futebol brasileiro para poder chegar à taça. A gente tinha o Santos do Pelé, Cruzeiro do Tostão, Palmeiras do Ademir da Guia, Corinthians do Rivelino, o Botafogo do Jairzinho, o São Paulo do Gerson, mas o Atlético do Tele Santana, que era um time que tinha um tanto de jogador bom de bola, mas não tinha essa grande estrela. A estrela maior era o Dario, foi artilheiro da competição, tinha jogado a Copa de 70 no México, era reserva do time, do Zagallo, mas foi a Copa de 70, mas de toda forma não tinha esse grande craque, essa grande expressão, mas era um time muito eficiente, um time muito regular e conquistou o Campeonato Brasileiro de 1971 e o jogo que decidiu esse título, a gente vai ter a reedição dele nessa quarta rodada de Brasileirão. Pessoal, agora nós vamos falar de uma final carioca. Na terceira rodada a gente contou sobre Flamengo e Botafogo, agora nós vamos falar de Fluminense e Vasco. Sim, os dois clubes decidiram o Campeonato Brasileiro de 1984. O treinador do Fluminense era o Carlos Alberto Parreira, que 10 anos depois levaria a seleção brasileira ao Tetra nos Estados Unidos, e o Fluminense dominava o futebol do Rio de Janeiro naquele período. Mas o Vasco tinha um timaço também, lógico, comandado pelo Roberto Dinamite, maior artilheiro e maior ídolo da história do clube, e os dois times fizeram uma decisão muito equilibrada, que acabou sendo decidida na primeira partida. Eles jogaram no Maracanã numa quarta-noite, o Fluminense venceu por 1-0, gol do paraguaio Romerito, e isso deu ao tricolor a vantagem de jogar a volta, também no Maracanã, pelo empate. E foi isso o que aconteceu. Fluminense e Vasco empataram no Maracanã dia 27 de maio de 1984 por 0-0 com 128.781 pessoas no estádio. Esse é o maior público pagante do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quase 130 mil pessoas no Maracanã. Um jogo 0-0, marcado por muita emoção, com as duas torcidas dividindo o Maracanã e os tricolores saindo, fazendo a festa naquela que foi a primeira final direta entre clubes do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Depois a gente teve o Flamengo e Botafogo de 1992, mas esse Fluminense e Vasco de 84 foi a primeira final direta entre dois clubes do Rio de Janeiro, valendo o título de campeão brasileiro. E com gol de um paraguaio no primeiro jogo, o Fluminense levou a melhor.
E aí, pessoal, vamos para o nosso terceiro jogo da quarta rodada, Histórias do Brasileirão. E a gente vai falar simplesmente de Cruzeiro e Santos, a decisão da Taça Brasil de 1966. Esse jogo tem dois pontos muito importantes na história do Campeonato Brasileiro, tá? Primeiro, o Santos era dono da maior sequência de títulos do Brasileirão em todos os tempos. Ele era pentacampeão da Taça Brasil. A gente precisa sempre recordar que a CBF, em 2010, promoveu a unificação dos títulos brasileiros, declarando que o Campeonato Brasileiro começou em 59. Então a gente está falando já da Taça Brasil de 66. O Santos tinha vencido as últimas 5 edições, pegou na decisão o grande Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Zé Carlos, Raul. E o que aconteceu? Primeiro jogo no Mineirão, 6-2 para o Cruzeiro. Só no primeiro tempo foi 5-0. Isso mesmo, o Santos do Pelé tomou 5-0 no primeiro tempo. Com 20 minutos já estava 3, tá? O Cruzeiro vence por 6-2. Segundo jogo, no Pacaembu, em São Paulo. O Santos vencendo por qualquer placar provocaria um terceiro jogo e abriu 2-0 no primeiro tempo. Tá? Na segunda etapa, Tostão chegou a perder um pênalti, mas o Cruzeiro, debaixo de muita chuva, um gramado castigado, o Cruzeiro promoveu a virada, chegou aos 3-2 e interrompeu a série de títulos do Santos, ganhando a Taça Brasil de 66 e o direito de disputar a Libertadores de 67. Esse título é importante porque ele faz parte do processo de democratização do futebol brasileiro. Já em 1967, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, que era o Rio-São Paulo, foi aberto para clubes de outros estados, porque havia futebol fora do eixo Rio-São Paulo. E o Cruzeiro provou isso batendo o grande Santos do Pelé. Então, além de interromper a grande série de títulos brasileiros do Santos, que era pentacampeão da Taça Brasil, esse título do Cruzeiro de 66, ele tem uma parcela na participação de abertura do Robertão, do torneio Rio-São Paulo, para clubes de outros estados. Então, Cruzeiro e Santos é um dos grandes jogos da história do Campeonato Brasileiro. E a gente não pode esquecer ainda que em 2003, já nos pontos corridos, os dois clubes foram rivais diretos na briga pela taça. Fizeram jogos sensacionais. O grande diferencial cruzeirense é que ele venceu o jogo do turno na Vila Belmiro, depois aplicou um 3-0 no jogo do segundo turno no Mineirão e a partir dali caminhou para a conquista do título de 2003 por pontos corridos, a primeira vez que o Brasileirão foi disputado assim. Então é um confronto de duas épocas muito diferentes do Brasileirão. Cruzeiro levou vantagem em ambas as situações e são jogos que têm a marca histórica, porque em 66, o Cruzeiro interrompeu a série de títulos do Santos e em 2003 ganhou a primeira edição do Brasileirão por pontos corridos. Isso é Histórias do Brasileirão da quarta rodada. Siga o canal da Itatiaia no YouTube, dê um like e mande pra gente aí qual jogo você quer ver da quinta rodada, da sexta rodada, a gente contando aqui a história. Um abraço.